outra frase maravilhosa, né, gente? Pra gente deixar de ser preconceituoso, porque eu sei que todo mundo é um pouquinho, não tem jeito, a gente não foge à regra, não. Mas o preconceito é o analfabetismo da alma e a gente deve ter isso em mente. A partir do momento que você para, olha, julga, mesmo que rapidamente alguém, que você rotula, que você condena alguém, mesmo que for assim, ó, um piscar de olhos, uma fração de segundo, você sabe também que você tá na roda, né? Então, ó, a partir do que você faz com o outro, vão fazer com você. Então, eu sempre digo, essa premissa eu acho maravilhosa, assim, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse contigo. Se coloque sempre naquele lugar, né? Porque daí eu acho que você tem uma visão melhor. Você gosta quando falam de você? Você gosta quando te apontam? Não, então não faça, né? Lê, vamos contar um pouquinho da tua história e aonde você sente o preconceito, mesmo sendo um atleta, hoje tá, um atleta, como é que você sente aí o preconceito, de que forma? Então, no meu caso, eu quebrei o pescoço na piscina, no mergulho, em churrasco, quando eu tinha 18 anos, há 15 anos atrás. E a partir disso eu fiz muitos tratamentos, fiz tratamento Sara Kubitschek em Brasília, na ACD em São Paulo, e fui evoluindo. No começo eu só mexi o olho, agora hoje eu não tenho ainda todos os movimentos, mas a mão não mexo nada, e mexo um pouco o braço. Mas com isso eu já consigo dirigir carro adaptado, conseguir minha independência praticamente adaptada, né? Independência adaptada que a gente fala. Maravilhoso. Mas o preconceito pior nosso é a falta de acessibilidade onde nós gostaríamos de estar frequentando. Em todos quanto é lugar. Hoje, ainda bem, a gente tem sorte ainda dos shopping centers, a maioria ser praticamente 100%, acho que shopping já adaptado. Mas o problema pior é o poder público. Os órgãos públicos são os mais atrasados. Sente isso? Muito. Mas fora, assim, essa questão da acessibilidade, você sente nas pessoas um olhar, as pessoas elas querendo saber o que aconteceu, por que você está na cadeira de rodas? Sim, o mais engraçado é quando a pessoa é mais idosa, no caso, que ela não tem vergonha de perguntar, a primeira coisa, ela é para você, o que aconteceu? Você nasceu assim? É a primeira coisa que ela fala. Aí, na hora, a gente fala que não tem como, né? Daí a gente explica para ela o que foi que aconteceu, tudo. Ela fala, nossa senhora, e agora? O que você faz? Sei o quê. Então ela não tem papa na língua, ela pergunta o que vem na cabeça, elas perguntam. E essa pergunta, ela te incomoda, Lê? Não, nem um pouco. Não? Não, porque a gente sabe que não é com maldade. Sim. Agora, quando é com maldade, a gente já responde um pouco irônico, mas nunca tive nenhum caso marcante, assim, não. Agora, você, por exemplo, é um alvo de preconceito nesse sentido, né? As pessoas olham, as pessoas apontam, as pessoas querem saber, enfim. Você se considera uma pessoa preconceituosa? Porque a gente tem uma interativa hoje. Eu quero saber se você sofreu algum tipo de preconceito. Se sim ou se não, liga, conta a sua história pra gente. 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. E ó, no final do programa eu vou sortear o kit tempero, tá bom, gente? Que vai chegar aí na sua casa. É lindo demais. Você vai usar, vai aí saborizar, aromatizar a sua comida, sem falar que você vai fazer muito bem pra sua saúde, porque nós fizemos um programa aqui falando sobre os benefícios do tempero e olha, é um mais especial que o outro, tá? Então liga pra gente e me conta se você já sofreu preconceito. Voltando aqui, Lê, você se sente preconceituoso em alguma ação? Você já olhou e falou, bom, puxa vida, olha o pensamento que eu tive, mesmo sabendo que sou alvo desse preconceito, eu também transmiti isso a alguém. Não, eu acredito que não. Não? Não me lembro, pelo menos. Eu nunca liguei muito, na verdade, pro preconceito. Por quê? Para mim, o importante é o meu bem-estar da minha família e amigos, quem está em volta de mim. Então, se a pessoa me olha com um olhar diferente, essas coisas, às vezes eu finjo nem percebi. A primeira vez que eu lembro até hoje, uma coisa que me marcou, depois que eu saí do hospital, quando eu comecei a conseguir ficar sentado, a primeira vez que eu queria sair de casa, de tudo quanto é jeito, assistir um cinema. Aí minha mãe levou, mas ainda eu só mexia o olho, não mexia nada, nenhuma parte do corpo. Ela dava comida na minha boca, aí o pessoal no shopping ficava olhando, mas não ligava não. Mas isso não te... Não me desmotivou em nada. Nenhum, maravilha, a gente percebe que não te desmotivou. Não, o mais importante foi eu conseguir sair de casa, que eu não aguentava mais ficar na cama. Maravilha, né? Maravilha, eu imagino. Agora, por exemplo, vocês percebem, o papo tá correndo solto aqui, vocês percebem que essa nova geração é uma geração menos preconceituosa? Porque eu vejo assim, a juventude hoje, eu acho que eles não estão nem aí, sabe? Tudo pode acontecer, tá tudo ok. Eles não vejo uma discriminação de nada, eles topam tudo. Vocês têm essa mesma sensação ou é só minha? Não sei, se é particular. Eu acho que hoje em dia a mídia, a publicidade, ela tem se falado muito mais da diversidade, né? Sim. Então a gente tem hoje campanhas de beleza lindas com mulheres empoderadas. Hoje tem se falado muito de empoderamento.
Então a gente vê negras, vê gordas em campanhas de beleza, em campanhas de moda. E é muito recente. Eu falo que se eu tivesse essas referências, então a gente vê esse tempo atrás uma boy band fez um clipe que a protagonista do clipe era uma modelo plus size. Eu falava, se eu tivesse essa referência lá na minha adolescência, ia me privar de tantos distúrbios de imagem, de falar assim, nossa, eu posso também ser poderosa desse jeito. E hoje em dia essa juventude ela consegue ter essa referência nas campanhas, na TV, no cinema. Eu não sei, eu acho que eles estão com a cabeça mais aberta. O que você acha, Cá? Eu acho relativo, sabe? Eu penso que sim, existe uma discussão sobre o preconceito, mas o preconceito ele é inato. Pensar errado ou até fechar alguns pontos é natural da gente. O importante é a gente exercitar para trabalhar a nossa aceitação da diferença e da diversidade. Isso é muito bom, e das dificuldades também. Então, por isso que a gente fala, né? O preconceito ele é eterno. Nós teremos sempre que lidar com preconceito. O que acontece é que eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com alguns preconceitos que antes a gente nem imaginava, né? Pensando no Brasil mesmo, né? Quando a gente fala dos negros, nós vivenciamos escravidão. E a escravidão é muito mais focada aos negros e aos índios. Então, tem todo um histórico muito grande de muita discriminação, né? A pessoa negra ela era destinada a ser menos capaz, ela era julgada dessa maneira, um julgamento totalmente infundado e que privou muitos negros e índios de terem oportunidades, né? E oportunidades de ensino, oportunidades de moradia, oportunidades de tanta coisa, né? E até hoje a gente tem consequências disso. Estou errada, Renata? Não é? Completamente certo. Independente desse lance de estar mais na mídia, de desconstruir, tem o preconceito e ele sempre vai existir, concordo plenamente. É um exercício, eu acho que esse exercício a gente vai ter bastante. Penso que hoje as pessoas aceitam mais se exercitar, mas acho que ainda a gente está muito no começo, o que é uma pena, né? A gente queria estar mais avançado, mas é um processo. Vamos falar um pouquinho aqui, dos preconceitos mais comuns, né? A gente já está falando disso desde o começo do programa, mas só para a gente entender melhor. Se puder, pode colocar a tela para o Brasil também, porque daí vocês vão acompanhando aí de casa. Primeiro, com a aparência, né? As pessoas têm muito preconceito com essa relação da aparência, que é o que a gente falou. O que é regra, o que é estabelecido, um padrão XYZ, que eu não sei quem é que estabeleceu, mas enfim, ele existe. E se você sai desse padrão, tá tudo errado pro seu lado, né? E aí a gente tem também a questão do preconceito da idade. Hoje eu percebo que é mais latente, né? Essa questão da idade. Eu percebo até que as pessoas, elas têm medo de envelhecer, elas não querem envelhecer, elas vão correndo contra o tempo, né? Muitas vezes também, às vezes até fica meio esquisito, né? Pessoas que estão muito além de uma idade, têm um comportamento até mesmo estético, de comportamental de um adolescente. Então, é um preconceito que eu estou tendo aqui agora? É um preconceito, mas eu acho, é o que eu digo, eu sou preconceituosa como acredito que todo mundo é. Mas, quando a gente fala dessa questão da idade, do preconceito, hoje eu percebo que está um pouco mais aberto. No sentido, a gente vê uma mulher mais velha namorando um rapaz mais jovem, né? Que antigamente isso não aconteceria de jeito nenhum. E o contrário também, vocês concordam? O exercício do respeito, né? Que a gente estava falando, né? Respeito. Eu não acho bonito, de repente, mas respeito. Exatamente. Né? E eu digo em tudo quanto é tipo de preconceito, né? Às vezes eu não gostaria para mim, mas eu respeito. E assim, eu acho que é o começo desse exercício, né? O respeito é a base de tudo isso, né? O não gostar, é isso que eu te pergunto agora. Por exemplo, eu acabei de falar, poxa, de repente eu vejo alguém com uma idade XYZ com um comportamento ou uma roupa que eu não acho adequada para aquela pessoa, que eu acho que já passou o tempo de se usar aquilo. O não gostar daquilo é uma forma de preconceito? Não, é gosto. Não? Não precisa ser, né? De repente você identifica como não harmônico. É um gosto. Mas não significa um preconceito. Não necessariamente. Então, quando é que realmente
é o taxado preconceito? Quando a gente começa a estabelecer um julgamento mesmo. Olha, tá vendo que inadequada? Olha só. Ai, só pode ser de fazer tal coisa, entende? Então vamos pegar uma mulher que namora com um rapaz mais jovem e aí começa. Essa mulher não tem uma conduta adequada, ela deve ser assanhada, sei lá o que vai julgar. Aí vai, uma série de julgamentos aí que eu vou desenvolvendo uma história, né? De fato, julgando a partir de um ponto eu vou conceituando aquela pessoa. Perfeito, eu vou pegar o teu gancho aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre os tipos aí, né, dos preconceitos, os mais comuns, mas eu quero conversar com um advogado que está aqui conversando com a gente no Skype, o doutor Danilo Bueno. Doutor Danilo, boa tarde, tá me escutando bem? Como é que vai? Boa tarde, Cis. Tudo bem e você? Tudo Também. bem, que prazer recebê-lo aqui, viu? Eu quero um dia que o senhor venha até o estúdio para conversar com a gente, tá bom? Obrigado, combinado. Doutor, nós estamos falando hoje do preconceito. E aí eu quero saber quando que o preconceito vira um processo. Porque a gente muito escuta em mídia, fulano foi processado, ciclano processou fulano, porque hoje o mundo é politicamente correto. A gente não pode mais brincar, infelizmente, a gente não pode mais, fazer uma piada que pode se gerar um processo. Então eu quero saber, na realidade, quando que um preconceito vira um processo na real. Cissa, veja só, existe uma distinção entre preconceito e discriminação, tá? O preconceito, como a própria terminologia diz, é uma ideia já pré-concebida sobre determinada situação sem que a pessoa tenha conhecimento e justificativa para ter aquela ideia já de uma forma antecipada, um juízo antecipado sobre alguma coisa. Isso é um preconceito. A discriminação, ela ocorre quando a pessoa, ela concretiza aquele preconceito. Tá? Ela exerce algumas atividades, algumas condutas, no sentido de segregar certa parcela da sociedade, seja em razão de cor, raça, religião, enfim. Tá? Então veja só, o preconceito ele pode ocorrer em razão da cor da pele da pessoa, em razão da religião da pessoa, em razão da orientação sexual da pessoa, em razão, inclusive, da procedência nacional da pessoa. Nós temos uma lei contra o preconceito, a cor e preconceito, que ela estabelece, inclusive, ser crime a distinção entre a procedência nacional. Por exemplo, eu tenho uma discriminação com equatorianos, tá? Um exemplo, tá? É crime. Então, ela passa a ser considerado crime quando há alguma conduta discriminatória contra algum tipo de pessoa em razão de cor, religião, etnia, enfim, tá? E a lei estabelece quais seriam essas condutas preconceituosas. A lei criminal. Tá. Tá? Ô, doutor, e aí uma vez esse processo colocado, enfim, ele vai para uma sentença XYZ, determinada vara, tal, ele é um processo que corre rápido? Como que é essa questão do processo em relação ao preconceito? Olha, Cissa, veja só, não há nenhuma previsão legal de que esse tipo de processo em razão do crime tenha uma celeridade diferente de outros casos, tá? Salvo se, por exemplo, a vítima for idosa, porque o Estatuto do Idoso prevê uma celeridade. Nos demais casos, não há nenhuma previsão legal de que esses processos tenham que tramitar com mais celeridade, tá? Então, veja só, tudo começa na fase policial. Uma pessoa que se sentiu lesada, se sentiu vitimizada em razão de um preconceito, em razão de uma discriminação, ela deve procurar, a princípio, uma delegacia de polícia, tá? A demora do inquérito policial, isso é antes de virar um processo, tá? O inquérito é para apurar se realmente teve essa conduta preconceituosa ou discriminatória e se teve, se conseguiu identificar quem foi o autor desse crime, porque muitas vezes acontece pela internet, né? A gente sabe que hoje é rede social, né? Exato. Então, veja só, Cício, o que acontece? Muitas vezes a pessoa procura a autoridade policial, mas não leva maiores informações que possam fazer com que a autoridade chegue no criminoso. Isso faz com que o inquérito demore muito tempo. Por isso que muitas vezes a persecução criminal é longa. Porque se a vítima auxiliar a autoridade policial em levar informações à autoridade policial que possam fazer com que a autoridade termine logo o inquérito, isso propicia que o Ministério Público possa logo oferecer uma denúncia. Estando com provas suficientes para que o processo seja mais curto,
o juiz vai poder proferir uma sentença com mais rapidez. Então, tudo também depende da participação da vítima em contribuir com provas. Ô, doutor, o senhor falou agora da internet. Muita gente ainda acha que a internet é uma terra sem lei, né? Mas não é bem assim, né? Hoje em dia mudou muito isso, né? A gente consegue pegar e a gente consegue realmente achar essa pessoa e colocar um processo mesmo, né? Existe sim, Cissa. O que acontece é o seguinte, não é simples, tá? Infelizmente, não são todas as delegacias que têm um aparato, uma estrutura para conseguir localizar o criminoso que praticou um crime por internet. Muitas vezes esse criminoso pratica crimes através de lan house, porque cada computador ele tem uma identificação chamada IP, tá? É como se fosse um RG daquele computador. E esse IP também, ele tem um número de identificação de onde vem o sinal da internet. Então, assim, é possível sim chegar até o local onde foi praticado o crime. Mas se a pessoa, por exemplo, praticou numa lan house, fica muito mais difícil de localizar. E a verdade é que nossas delegacias de polícia têm muito pouca estrutura para apurar esse tipo de crime. Uma sugestão para quem se sentir lesado desse tipo de situação, se sentir vitimado desse tipo de situação, é o seguinte. Isso acontece muito através de Facebook, a gente vê hoje em dia, né? O que é importante, Cissa? A pessoa vai até um cartório de notas, tá? Ela pede para o cartorário fazer um documento chamado ata notarial. É um documento que vai comprovar que naquela data, naquele endereço eletrônico, naquela página, determinada pessoa com perfil X realmente praticou aquele crime. Isso fica documentado e tem fé pública. Por que eu te digo isso? Porque muitas vezes a pessoa pratica o crime e depois ela paga aquela postagem discriminatória que ela fez na internet. E aí, no momento em que o delegado vai fazer a investigação ou o juiz vai conduzir um processo, já não tem mais aquela prova na página da rede social. E aí perdeu. Exato. E aí fica impune. O crime que ocorreu fica impune. Exatamente. Então, e não dá, né, doutor? A gente não pode deixar esse crime de preconceito impune de jeito nenhum. Doutor, a gente conversou aqui, gente, com o doutor Danilo Bueno, que é advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Mais Saudável. Volte sempre, um ótimo feriado e, te espero aqui no estúdio, tá bom? Da próxima vez? Obrigado, Cis. Obrigado, senhor, tá? Você não descola, fica aí, que eu vou para um rápido intervalo, vou e volto voando, que o papo hoje tá bom demais.